Abra show, abre nós. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é João Victor e eu vou falar um pouco sobre o cloro e o molibdênio. O cloro, ele é considerado um elemento essencial e o cloro pode chegar no solo a partir de diversas formas, ou na decomposição da sua rocha matriz, na decomposição da matéria orgânica, através de irrigação e também o cloro pode chegar a partir das chuvas. Bem, a maioria das plantas necessitam de pouca quantidade de cloro. E a chuva já disponibiliza esse nutriente cerca de 20 kg por ano, quantidade suficiente para que a planta complete seu ciclo. O cloro ele favorece a absorção de outros nutrientes, como no caso o zinco. Também está relacionado à hidratação das plantas, para que as plantas aguentem mais os períodos de seca. E também o cloro está relacionado também na fotólise da água. Essa fotólise da água ela é importante para que a planta complete seu ciclo de fotossíntese. É difícil de identificar a deficiência do cloro, porque ela é parecida com a deficiência de outros nutrientes. Mas a deficiência de cloro ele varia de cultura para cultura. No caso do tomate, do alface e da beterraba, ele vai aparecer nas folhas mais velhas, com os sintomas de clorose e necrose. Já o excesso do cloro ele pode aparecer como um enrolamento das folhas. O molibdênio ele é importante para algumas bactérias fixadoras de nitrogênio, porque ele vai participar na ativação de algumas enzimas. Essas enzimas são chamadas de nitrogenase e redutase. Na falta do molibdênio, essas enzimas não vai ter a sua ativação e não vai haver a fixação biológica de nitrogênio, que é a principal fonte de nitrogênio para as plantas leguminosas. Questão do molibdênio no solo. Ele é desfavorecido por um pH mais baixo, então se você tiver um solo mais ácido, ele vai ficar dissolvido com os óxidos de ferro. E também quando a planta for absorver esse nutriente, ele vai competir diretamente com o sulfato, tornando assim mais difícil a absorção do molibdênio. A deficiência de molibdênio ela não é tão vista a campo, isso porque as plantas requerem esse micronutriente em poucas quantidades. Já em leguminosas, a falta de molibdênio pode ser característica de deficiência de nitrogênio, isso porque a fixação biológica de nitrogênio necessita em quantidades ideais o molibdênio. Já em outras plantas, a deficiência pode aparecer em uma clorose internerval nas folhas mais novas, que é a característica da deficiência em manganês. O molibdênio ele é usado no tratamento de semente. Assim como eles colocam fungicida e inseticida, alguns micronutrientes incorporados nesse tratamento de semente. E o molibdênio é um deles. Ele vai estar presente na semente, vai estar disponível logo após o plantio. Como ele é requerido em pequenas quantidades, o molibdênio ele vai suprir todas as necessidades da planta, como no início da nodulação e o começo da fixação biológica de nitrogênio. Oi, eu sou o Fernando. Vou falar um pouco sobre as características e as funções do boro. O boro é um micronutriente aniônico, essencial para as plantas. Nenhuma planta consegue completar seu ciclo de vida sem o boro. E o boro é insubstituível, não tem outro elemento que consiga substituir. Por ele ser um micronutriente, significa que a planta precisa de menor quantidade de adubo, se comparado com os macronutrientes, mas é preciso tomar cuidado em questão de excesso. O excesso pode ser tóxico para as plantas.
e a falta de boro pode causar problema na produção. O boro é encontrado na solução do solo como ácido bórico. Ele tem cargas neutras e ele não consegue se ligar a outras cargas negativas do solo. Por isso ele tende a sofrer uma lixiviação, principalmente em solos arenosos. O boro é um elemento muito móvel no solo e pouco móvel dentro da planta, ou seja, ele tem pouca capacidade de distribuição de uma folha para outra. Ou seja, o sintoma de deficiência vai aparecer nas folhas novas e não nas folhas velhas. O fator que limita ou disponibiliza o boro é o pH, então é preciso tomar cuidado com a calagem em excesso. A condição ideal para a planta absorver o boro é entre 5,5 e 6,5. Se passar dessas condições, ele pode ser encontrado como ânion-borato. Além da ativação de algumas enzimas, o boro está associado à integridade e funcionalidade das membranas, além de que mais de 50% é componente da parede celular, juntamente com o cálcio. O boro é responsável pela formação de frutos e sementes. Então, uma planta bem nutrida em boro, ela tem capacidade de ter maior vagem e maior número de grãos por vagens. Olá, meu nome é Ellen Tanaka, engenheira agrônoma formada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, localizada na cidade de Bandeirantes, Paraná. E há 2 anos eu venho atuando na área de fertilidades do solo pelo grupo Fertimig. E hoje eu vou falar sobre o boro em solos argilosos, a convite do pessoal do 5º semestre de agronomia do IFMT de Campo Novo do Parecis. Então, pessoal, o boro ele é um micronutriente pertencente ao grupo dos não metais. Mesmo ele sendo um micronutriente, hoje ele é um micronutriente essencial para a sua produção. Na literatura já diz que se o solo tiver deficiente de boro, vai diminuir a sua produção. Não adianta nada se você tiver um solo corrigido com macronutrientes, se você tiver esse fator limitante no seu solo. Por que ele é tão importante para a agricultura hoje, para as plantas cultiváveis? Porque ele está presente desde a divisão celular. E, consequentemente, ele vai fazer parte dos novos tecidos. Ele também está presente na parede celular do fruto, é muito utilizado também na produção de tomate, caqui, manga para exportação, para dar aquela rigidez no fruto, para conseguir ser transportado. E todo mundo conhece o boro, como fator que não pode faltar na florada. E por que ele não pode faltar na florada, quando a soja ou o algodão está florescendo? Porque ele vai estar presente no desenvolvimento do tubo polínico. Se o tubo polínico não desenvolve legal, não vai ter a polinização e, consequentemente, não vai ter o fruto. Bom, galera, então chegou a parte mais importante do vídeo. Prestem muita atenção, peguem papel e caneta e vão anotando tudo aí, ok? Gente, em solos argilosos, como que o boro vai funcionar? Antes de explicar em solos argilosos, é importante saber que a planta ela absorve o boro na forma de ácido bórico, ok? Mesmo dependendo da fonte que você for, ela vai se reagir com o solo, através de reações químicas, vai liberar o ácido bórico com que a planta é absorvida. Por isso que muitas pessoas têm que fazer várias aplicações foliares de ácido bórico, porque o boro na planta, ele não é muito móvel, galera. Aonde ele fica, ele não vai translocar, ele não tem translocação na planta, por isso que é sempre importante fazer aplicações de ácido bórico, correto? Então, pessoal, se o boro ele não for lixiviado, de uma vez para o perfil do solo, ele vai ficar dissolvido de 3 maneiras: na matéria orgânica, através dos colóides do solo e também através do carbonato de cálcio, que seria a calagem. É um processo que tem que ser feito para corrigir o pH, porque ele vai disponibilizar macronutriente e também vai diminuir o efeito deletério do alumínio nesses solos, que a gente sabe que o alumínio tem em grande quantidade. Então não dá para dispensar a calagem. Mas a partir do momento que essa fração absorve o boro, ele não volta mais para a reação do solo, que isso significa em perdas do nosso produto. Na matéria orgânica, apesar de ficar absorvido,
depois do processo de decomposição, ele volta novamente para a solução do solo. Só que é importante ressaltar que dependendo da quantidade de matéria orgânica e do tipo de matéria orgânica que tiver nesse solo, o boro que for absorvido pela essa matéria orgânica, ela vai demorar muito para voltar para a solução do solo. Ou seja, dependendo do ciclo da cultura e dependendo da cultura, não vai ter o boro disponível para a planta. Por isso que às vezes nas análises do solo a gente faz e sempre tem boro presente, mas talvez esse boro presente ele não vai estar prontamente disponível para a planta, porque como eu já disse, a planta ela só absorve o boro através do ácido bórico, tá, galera? Então a fonte que você joga, né, vai através das reações químicas que vai ter no quebra para liberar o ácido bórico para a planta absorver. Então hoje o nosso papel como agrônomo é ter uma melhor fonte nessa solução do solo. O boro também nos coloides do solo, ele fica retido também, viu, pessoal? Ele pode, depois de um processo de quebra dele natural, voltar para a solução do solo. Então, galera, independente do solo, né, do coloide, sendo argiloso ou arenoso, o que vai demandar também o processo de lixiviação dele é a quantidade de chuva que vai ter nesse solo. Se eu tiver um talhão e dividir ele ao meio, com uma área que tenha um pivô irrigando, mesmo sendo um solo argiloso, o processo de lixiviação dele vai ser maior, correto? Pela água da chuva ou pela água do pivô. Então, independente do solo, ok? Por isso que hoje a gente tem que utilizar fontes que liberam o boro gradualmente. Então, galera, só retomando, né, que é um ponto bastante legal a gente falar aqui, que são os minerais, né, a fonte de extração do boro. Da onde a gente pode extrair esse boro para a gente utilizar hoje na agricultura, né? Hoje, quando a gente faz o processo de calagem, vai ter uma substituição do carbono por o boro. Por isso que vai se formar a colomanita. A colomanita, ela é insolúvel para o solo, ok? Para a planta. Então, ela não vai ter o boro presente. E outros tipos de fonte hoje que temos no mercado é o Tincal ou Borax, são sinônimos, tá, galera? Tanto Tincal quanto Borax. Quando vocês lerem artigos falando Tincal, é a mesma coisa do mineral Borax. Ele é solúvel no solo. Também temos a kernita, que também é solúvel para o solo. A ulexita, que o pessoal mais conhece, que é utilizada já na agricultura. Só que um detalhe, ela é parcialmente solúvel para o solo, ok? E também temos a hidroboracita, que é insolúvel para o solo. Então, esse ponto é bastante legal para a gente ressaltar e lembrar também. E mais um ponto, pessoal, para ser lembrado, é em relação ao pH do solo. Ok? O pH do solo ideal para absorver o boro tem que estar na faixa de 5 a 6,5, ok? Eu agradeço muito pela atenção, pelo convite, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, mesmo que foi uma apresentação rápida, breve, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada! O boro é um micronutriente essencial para a planta. Uma das suas principais eficiências, ou as mais comuns, são a redução de crescimento ou a deformação dos sistemas do desenvolvimento apicais das plantas. Os meristemas apicais acabam não se desenvolvendo adequadamente. Outra característica de deficiência do boro na planta é a diminuição da superfície foliar. As folhas jovens acabam encarquilhadas, quebradiças.
A redução do crescimento das raízes. Sabemos que a raiz é de suma importância para a absorção de nutrientes e de água. Esse mau desenvolvimento pode ser uma das principais características da falta de boro no seu sistema. Diminuição à resistência às infecções podem estar ligadas à falta de boro. Fendas em ramos, pecíolos e frutos, levando assim a uma má formação do fruto, também é uma das causas. As fendas em ramos, pecíolos e frutos O amarelecimento do boro pode ser uniforme, tendo clorose internerval, aonde as suas nervuras permanecem verdes. Principais plantas que sofrem com a deficiência do boro é algodão, morango, uva, milho, cana-de-açúcar, verduras, cítricos e leguminosas em geral. Como foi citado, o excesso do boro pode causar toxidez à planta. O sintoma desse excesso é o amarelecimento das plantas. Nós somos acadêmicos do campus IFMT, Campo Novo do Parecis, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os micronutrientes aniônicos nos solos arenosos. Nós estamos aqui com o Elcio, do CAD Parecis, que vai fazer um bate-papo com a gente em relação ao nosso trabalho. Elcio, muito obrigada pela colaboração, por estar aqui com a gente. E a gente queria que você falasse um pouquinho em relação especificamente do boro em solos arenosos. Ok, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando aí com o grupo, né, contribuindo com vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o boro. O pessoal está trabalhando aí com o tema do trabalho deles, né, com cloro, com molibdênio, e hoje a gente vai falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre boro. Bom, o boro é um micronutriente, né, considerado aí, importante para os cultivos agrícolas, né? Então, quando a gente fala do micronutriente, tem algumas particularidades, principalmente em solo arenoso. O que nós temos observado? O boro, baseado na literatura, é um micronutriente que tem uma alta mobilidade no solo, e aí a gente tem alguns agravantes, principalmente solos arenosos, que são caracterizados, dentre várias outras coisas, mas baixa matéria orgânica, baixo teor de argila, baixa CTC e CTA, né, que são atributos que vão estar ligados à mobilidade desse nutriente e também à disponibilidade dele para as plantas. Por outro lado, na planta, ele tem uma imobilidade. Então, nas aplicações foliares, como for o caso, né, a gente tem que tomar um certo cuidado. O que depende o teor de boro no solo, né? Vai depender da matéria orgânica, vai depender da faixa de pH, vai depender da CTA, da CTC, vai depender também e principalmente, quando a gente fala em lixiviação, da disponibilidade de água. Então, anos com veranicos e anos chuvosos tem uma diferença na dinâmica desse nutriente. Então, em cima do seu comentário, o que você me diz sobre o tempo de aplicação dele e em questão de lixiviação? Como que é o manejo na areia do boro? Ok, boa pergunta. A gente observa que para boro, né, quanto eu devo aplicar, como eu devo aplicar. Geralmente, a gente faz a aplicação de boro via solo, né, via solo,
As doses dependem da análise de solo que você tem na área, né, do tipo de solo, do histórico, da cultura que você está trabalhando. De maneira geral, a gente precisa aplicar, né, tem que tomar cuidado. Como eu falei anteriormente, uma alta dose pode levar a uma fitotoxidez. Creio eu que uma fito de boro é mais fácil de encontrar do que uma deficiência de boro, né? Claro que se você ficar por um longo período sem aplicar, você vai ter problemas. Mas de maneira geral, então você faz a aplicação via solo, tá? Também ocorre as aplicações foliares aí no vegetativo, junto na dessecação, depende, mas a gente tem segue na questão da aplicação via solo, e as doses aí dependem muito, né? Tomar cuidado para que a gente não leve a planta a um estresse por fitotoxidez, a uma alta dose de boro devido à sua imobilidade. Bom, Elcio, você poderia explicar para a gente agora a questão da aplicação do boro no solo ou foliar? Ok. Bom, então nós temos duas estratégias basicamente para fazer a aplicação desse micronutriente. Uma delas é via solo, onde você vai usar uma dose recomendada, baseada no teu histórico, naquilo que eu falei anteriormente, na análise de solo, nos teores, né? Avaliar se o boro está no nível crítico ou não, em qual teor que ele se encaixa no teu solo, né? Tomando cuidado nesses atributos que são inerentes ao solo arenoso. A aplicação foliar, ela também ocorre, né, em alguns momentos, uma aplicação talvez mais como uma complementação da necessidade de boro das plantas. Os nossos resultados, nós temos trabalhos tanto na aplicação via solo, que é o nosso carro-chefe, e aplicações foliares. Até mostrei anteriormente para o grupo alguns resultados. A gente observa que no ensaio de parcelamento de boro via foliar, a gente não teve diferença entre aplicar na semeadura, lá em V3, no vegetativo, V3, V6 e no florescimento, a gente não teve diferenças, né? Apesar de ter visto alguns sintomas de fitotoxidez nas plantas, mas que não foram suficientes para alterar a produtividade. Porém, no solo, quando a gente aplica doses acima do recomendado, né, a gente observa já sintomas de fitotoxidez nas plantas, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, que nem eu falei. No solo, a ligação com a disponibilidade de água, né, se a gente tem uma época de alta intensidade de chuva, esse micronutriente tende a lixiviar mais fácil. Em uma questão de veranico e tal, ele pode ficar ali concentrado, a planta absorver e essa dose levar a uma fitotoxidez. Então, no CAD, de maneira geral, a gente tem observado já ao longo do tempo sintomas de fitotoxidez. Deficiência desse micronutriente não vimos até o momento. Tá? Também a gente já viu fitotoxidez em algodão, em outras culturas, né? E na soja, principalmente, que é o nosso foco aqui de pesquisa. Então, sabendo que no micronutriente ele precisa de poucas quantidades por hectare, como fazer a melhor distribuição do boro e como aplicar ele? Ok, boa pergunta. Se a gente for observar a questão operacional, né, das fazendas aqui no estado como um todo, esse micronutriente ele vai entrar ou numa pulverização foliar junto com uma outra entrada de algum defensivo, né, nos estágios pré-definidos, geralmente vegetativo, florescimento, ou ele vai entrar em alguns produtos formulados, né, que já tem boro na composição, então já tem uma composição adequada para a dose usualmente utilizada, né, então vai entrar aí no produto formulado de adubação de base, ou ele vai entrar em algum produto específico, né? A gente tem produtos específicos no mercado, somente com boro na sua composição, e aí depende, né, das formulações, concentrações, e aí ele vai entrar, né, na mistura com outros fertilizantes de cobertura, numa mistura com outros micronutrientes, com uma mistura de cloreto de potássio, enfim. Então, o produtor vai avaliar, né, tecnicamente qual é a melhor forma de entrada, porque realmente aplicar numa dose super baixa, até porque a necessidade para o solo geralmente não é alta, é complicado aplicar ele isolado. Então ele vem nessas estratégias, junto na adubação de base, nos produtos formulados, vem em produtos específicos ou em algum momento nas aplicações foliares. Bom, para dar continuidade e encerrar nossa entrevista, fazer só um pequeno comentário
de há quanto tempo vocês estão com esse projeto aqui no CAD, desde quando ele é implantado, foi implantado no caso, e qual é a sua visão geral em relação a esse projeto? Ok. Como nós temos resultados com boro aqui no CAD Parecidas desde a safra 16-17, né? A gente tem ensaios tanto de boro via solo, né, com aplicação no dia do plantio, como também de boro nas aplicações foliares, e a gente trabalha muito com doses, né, mexe muito com doses. Isso mostra que é importante a atenção para esse micronutriente, né, assim como os demais macros, mas hoje falando só de boro especificamente. É importante, né, a gente tem que tomar um cuidado com ele, e salienta a questão que na areia a acidez é muito mais alta. Né? A areia ela mostra muito mais as coisas para nós do que o solo argiloso. Então, tomar cuidado, essa ligação dele com matéria orgânica, com disponibilidade de água, com faixa de pH, é importante para nós compormos a tomada de decisão e ser assertivo na questão do boro. Tá bom? A gente agradece, tá, a sua disponibilidade, a sua atenção, tá bom? E a gente fica muito grato aí pela ajuda e pela colaboração. Bom, pessoal, essa foi a nossa participação do Elcio no nosso trabalho.